Amigos e amigas de Ideal Espírita, estamos aqui para a Evangelho Terapia dessa semana, agradecendo mais uma vez a vocês que vêm buscado por meio do YouTube, do Facebook, do Instagram, manterem contato com as atividades que estão sendo desenvolvidas de forma virtual da casa. Possamos nós, nesse momento, aproveitar mais essa oportunidade. E vamos nós, nesse instante, elevar nossos pensamentos, agradecer ao Mestre amado pelo amor imensurável que tem por todos nós, agradecer a Zico, aos colaboradores da sua equipe, que nos amparam, nos auxiliam. Possam vocês estarem conduzindo os nossos passos e, acima de tudo, estejamos nós, de espírito elevado, para sermos conduzidos, orientados e amparados por vocês em nossa caminhada, a fim de que possamos aproveitar cada instante da nossa existência para o nosso crescimento espiritual e a reformulação moral a que estamos destinados. Possa Jesus, o teu Evangelho, ser o farol que norteia nossa caminhada, que muitas das vezes ainda é em sombras por conta das limitações morais que trazemos. Mas temos a certeza que a luz do teu ensinamento irá nos conduzir a paragens que irão trazer para o nosso espírito a alegria e a aventurança. Obrigado, Mestre amado. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse instante a todos nós concedidos. Que assim seja. Nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 14, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós vamos ler aqui uma mensagem que está na parte das instruções dos espíritos, que tem como tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho, ditada em Paris, no ano de 1862. As instruções dos espíritos é somente essa mensagem de Santo Agostinho, ela é um pouco extensa, e nós vamos ler aqui o último parágrafo dessa mensagem. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então é interessante, né, a colocação feita aqui por Santo Agostinho, falando com relação aos laços de família. Família é tudo igual, só muda o endereço, né? As pessoas falam isso em tom de brincadeira, eu mesmo falo muitas das vezes, né, que família é tudo igual, só muda o endereço. E quando nós falamos isso em tom de brincadeira, de certa forma estamos trazendo aqui, né, uma análise de algo que acontece. Entendemos hoje que estamos ainda no planeta de provas e expiações. Entendemos que estamos aqui para nos reajustarmos a nossa consciência perante as leis divinas e nos reajustarmos perante outros espíritos, os quais tenhamos no passado talvez trazido alguma dor, algum sofrimento, ou talvez até no sentido de estarmos unidos a esses espíritos para nos fortalecermos a nós mesmos nesse processo de reformulação a que estamos destinados e que estamos tendo oportunidade. Então temos que entender que, se estamos num planeta de provas e expiações, se nos encontramos muitas das vezes em nossa caminhada com espíritos vários, em que estamos ali nos reajustando por talvez equívocos do passado, ou nos reencontrando
por amizades pregressas, vamos entender que no ambiente familiar não é diferente. Estamos ali no núcleo familiar, nos reencontrando com espíritos que certamente já estivemos em contato no passado. Em qual situação, não sabemos. Mas temos entendimento hoje que a doutrina espírita nos traz, nos propicia, de ver o processo encarnatório como uma grande oportunidade, uma oportunidade de reajustamento. E as uniões familiares são também oportunidades de reajustamento, são também oportunidades de reformulação íntima de cada um de nós. André, então, eu, no meu núcleo familiar, né, no meu círculo parental, eu já tive contato com essas pessoas? Sim. Então, eu estou tendo oportunidade de me reajustar, talvez, com algumas delas? Sim. E temos que entender que também essas pessoas estão tendo oportunidade de se reajustarem para conosco. Então, Deus, na sua misericórdia e justiça, permite nos processos encarnatórios, por meio dos laços familiares, né, das uniões familiares, encontrarmos ou nos reencontrarmos com espíritos, os quais talvez tenhamos trazido algum prejuízo no passado. Ou, como colocado aqui por Santo Agostinho, reencontrarmos com espíritos que já criamos laços de afinidade muito fortes, né? Laços que começam a se desenvolver no aspecto fraternal mais forte, de maior sustentabilidade. Nós vamos ter, então, a oportunidade, no contato com esses espíritos, nos fortalecer, talvez, né, para momentos de fraqueza. Então, temos que entender que cada elemento do grupo familiar que ali está conosco não está tendo contato conosco pela primeira vez. Está tendo contato ali, né, com a oportunidade de reformulação. E exatamente nessa mensagem de Santo Agostinho, ele fala aqui, né, das uniões que existem nesse grupo familiares, que muitas das vezes são equilibradas, são uniões embasadas quase que num sentimento fraternal, no seu sentido mais puro da palavra. Então, Santo Agostinho vai fazer com que nós venhamos a pensar que nós encontramos muitas das vezes com esses espíritos em outras vidas, criamos talvez laços familiares, né, famílias espirituais com esses espíritos, né, já temos para com esses espíritos um vínculo tão grande do aspecto fraternal, do aspecto de bem-estar com aquele espírito, que criamos famílias espirituais. E, eventualmente, nos reencontramos com esses elementos, né, da família espiritual no plano físico. Então, nós vamos ter aquele parente, né, mais próximo, ou aquele parente mais distante, né, do grupo parental ou do vínculo familiar, que nos afinizamos, que conversamos quase que por pensamento, que você olha para o outro e sabe que ele não está bem, né? Você, por uma face, né, por um gesto no próprio olhar, um trejeito, uma boca, um levantar de sobrancelha, a pessoa olha você e sabe, fulano não está bem. Por que isso? Essa pessoa é sensitiva? Não. Muitas das vezes é uma ligação tão grande que você tem com esse espírito que ele sabe que você não está bem pela própria vibração que você emite. Então, o que Santo Agostinho mostra aqui é que são uniões que foram construídas com o passar do tempo, criando esse vínculo, né, dessa família universal, que é a proposta que Jesus trouxe desde do princípio, né, de vermos uns aos outros como uma grande família universal, e estamos criando muitas das vezes laços de afinidade, afetivos, fraternais com determinados espíritos que já nos impulsionam ao entendimento dessa família universal. Então, temos no nosso grupo parental, no nosso núcleo familiar, espíritos que às vezes nos afinizam, né? Afinizamos mais com eles, que eles afinizam conosco. E às vezes não são espíritos, como eu disse, né, que estão no núcleo familiar, mas no núcleo parental, um primo, um tio, né, uma tia, que você tem um enorme carinho para aquela pessoa, algo quase que inexplicável. A doutrina espírita traz essa explicação. Certamente essa pessoa, ela já esteve contigo, né,
numa ligação familiar do passado, ela criou com você esse laço afetivo extremamente forte, essa união fraternal, a ponto de você ter para com ela um carinho que às vezes você não tem com aquele que está dentro da sua própria casa. O que a doutrina espírita, então, nos possibilita de entendimento? Tendo um entendimento disso, né, dessas uniões familiares. A oportunidade, como eu disse, torna a frisar que estamos tendo de nossa reformulação. Então, se temos no nosso núcleo familiar, no nosso grupo parental, alguém que não nos afinizamos, que temos uma certa dificuldade, é a oportunidade que estamos tendo de novo contato com aquele espírito para reajustamento, para tentar criar com esse espírito um laço afetivo, para tentar criar com esse espírito, né, um laço que possibilite a nós dar ali uma base do processo fraternal proposto por Jesus. Então nós não devemos nos afastar desse espírito. Entendemos, hoje a doutrina espírita nos possibilita entender, dentro às vezes do grupo familiar, a afinidade às vezes que um filho tem mais pela mãe do que pelo pai, ou vice-versa. A afinidade às vezes que o irmão não tem com o outro, a afinidade, muitas das vezes, que não existe de uma forma consubstanciada entre os próprios cônjuges, né? Entre o marido e a mulher. Nós vamos entender que estamos tendo ali a oportunidade de reajustamento. Então, se a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, se entendemos por meio da doutrina espírita que Jesus propunha que começássemos a desenvolver o sentimento de amor fraternal, vamos exercitá-lo. Não vamos perder essa oportunidade. Se o irmão não se entende com o outro, você ali na função de pai, de tio, de avô, tente fazer com que eles comecem a criar um vínculo de afinidade, não de forma obrigada, mas de uma forma carinhosa, afetiva. Se você tem uma certa dificuldade com o próprio cônjuge, comece a desenvolver em você, já que você tem esse entendimento da doutrina espírita, a oportunidade de você começar a se modificar. Se dê esse direito de modificação e comece a se modificar, comece a se aproximar, comece a desenvolver laços mais fortes. Então esse é o objetivo da encarnação quando nas uniões familiares você está ali se reajustando. E se você tem um conhecimento, isso fica mais fácil, acreditem em mim, de você compreender, como eu disse, né, as afinidades às vezes que não existem e construir então afinidade. Esse é o objetivo da encarnação. Esse é o objetivo que o conhecimento da doutrina espírita nos traz, né, com relação aos laços familiares e ao processo reencarnatório. Então vamos começar a construir isso, começar a construir esse vínculo, criar dentro de nossos lares um ambiente fraterno, equilibrado. Obviamente, por conta de serem processos de reajuste, vão acontecer as brigas, as discussões, os pequenos desentendimentos. Mas cabe a você que de repente já tem uma visão um pouco diferenciada, já tem um esclarecimento um pouco maior com relação aos laços familiares, aos processos encarnatórios, às uniões reencarnatórias, cabe a você o exercício de modificação, de reajustamento. Porque, sem perceber, eu sempre comento isso, você pode estar contribuindo ao outro para que ele também entre nesse processo. E toda aquela aversão, às vezes, que existe, ou aquele distanciamento que existe entre os membros da família, entre os membros parentais, pode começar a se dissolver. Essa aversão, esse distanciamento pode começar a diminuir. E vai aí sim se criando laços afetivos fraternais consolidados, daqueles que não se perdem com o tempo, que não se perdem nem sequer com a morte. Então, o que Santo Agostinho aqui nos traz de esclarecimento é isso, que estamos tendo essa oportunidade, que nos encontramos na espiritualidade, que nos afinizamos a um grupo de espíritos, que criamos essa família espiritual, como está inclusive, né, incluído no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo mesmo. Vamos criando essa família espiritual. Eventualmente,
nos reencontramos em uma quantidade pequena, grande, não importa, em novas encarnações. Um dá força ao outro, um orienta ao outro. Quantas vezes temos, às vezes, um problema com o nosso irmão e temos uma afinidade com o primo? E aí você teve aquela discussão com o irmão e procura o primo para conversar, porque com o primo você se entende, né? E aí qual é a função desse primo? Muitas das vezes esse primo ele pode estimular você a esquecer aquilo, a relevar, a superar. Imagina se você é esse primo e tem o conhecimento da doutrina espírita. O que você irá dizer a essa pessoa? Rapaz, eu te entendo, é difícil mesmo, né? Mas, poxa, é seu irmão, tenta se aproximar dele, tenta cativar ele. Nossa, mas é difícil, eu não consigo, ele é muito difícil. Mas será que você também não é difícil? Então tenta se modificar, talvez a sua modificação possa contribuir nessa aproximação. Então esse é o nosso papel, de entender a nossa posição dentro do grupo parental e familiar e de que, com esse conhecimento, possamos contribuir de alguma forma, conosco e com o outro, né? Você aprender a desenvolver o amor, o grande ensinamento, a base de tudo que Jesus nos trouxe, o amor. E você vai tendo a oportunidade de desenvolver esse amor. Emmanuel fala que a família é o primeiro grupo social no qual nós temos contato e aprendizado. Porque exatamente ali nós estamos, às vezes, naquele grupo de individualidades diferentes. Que sejamos 3 pessoas dentro de uma casa. Já são 3 individualidades diferentes, com o entendimento que a doutrina espírita nos traz hoje. São 3 espíritos, cada um com a sua característica. Podem haver semelhança entre os espíritos? Podem. Semelhança de afinidade, semelhança de gostos, semelhança de aptidões. Mas entendemos que somos individualidades e por mais que haja semelhanças, existem diferenças. Então é como se fosse um grande quebra-cabeça. É uma peça que se encaixa na outra. Então nós temos que buscar muitas das vezes as peças que se encaixam, buscar encaixá-las. Então esse é o objetivo das uniões familiares. Muitas das vezes recebemos, como Santo Agostinho fala aqui, espíritos que parecem, né, que não tem nada a ver. Quantas vezes ouvimos, ou talvez tenhamos falado, nossa, o fulano nem parece dessa família, parece um estranho na família. Às vezes o é. Às vezes nós temos ali um espírito que nos foi colocado para que nós dessemos a ele oportunidade de reformulação, para que nosso exemplo, para que nosso estímulo pudesse incentivá-lo na modificação, ao reajustamento. Olha que grandioso! Estamos nós, sem perceber, às vezes contribuindo com o desenvolvimento do nosso irmão de caminhada. Então, às vezes, aquele espírito que está ali, né, que parece para nós uma prova, e é o que Santo Agostinho fala aqui, é muitas das vezes uma prova, uma tarefa a desempenhar. Olha que grandioso! Se frente a essa prova, se frente a essa tarefa a desempenhar, nós demos o melhor de nós e conseguimos contribuir na modificação desse espírito. E aí ouvimos as pessoas falando, nossa, o fulano, rapaz, é tão diferente de vocês, né? Mas engraçado que agora ele está mudando. Ele era de um jeito quando era pequeno, agora está diferente. Ou então, nossa, ele era um adolescente assim meio complicado, né? Mas agora a gente percebe que ele modificou. Olha que grandioso isso. Talvez essa modificação percebida por outros, nós tenhamos contribuído com ela, auxiliando aquele espírito ali no seu processo de reformulação e também nos reformulando, porque não somos santos. Estamos tendo oportunidade, talvez, né? Se você tem um grupo, como eu disse assim, um grupo parental de 2 pessoas extremamente afins e um terceiro que não tem muita afinidade, auxiliando esse terceiro, nós estamos nos auxiliando, desenvolvendo, fortalecendo em nós esse senso desse amor pleno e fraternal proposto por Jesus. Então vamos entender as uniões familiares como essa oportunidade de reajustamento. E quando nós falamos assim, oportunidade de reajustamento, pode parecer algo pesado no primeiro momento. Nós temos que suavizar o nosso ouvido, suavizar os nossos sentimentos. Temos que fazer com que isso se torne algo mais
carinhoso aos nossos ouvidos. E eu, muitas vezes, principalmente no princípio, né, que comecei a estudar e a entender a doutrina espírita, o espiritismo, imaginava que estamos aqui para pagar, estamos aqui quitando débitos. E percebi, não por vantagem minha, mas muitas das vezes orientado pela espiritualidade, ou pegando uma obra da literatura espírita e analisando ela com mais carinho, com amadurecimento da propriedade, com amadurecimento do espírito, que todos nós temos, o amadurecimento do espírito, e comecei a perceber que eu me equivocava. Não é um peso, não é um débito, não estamos pagando, estamos tendo uma oportunidade de reajuste. Não é pagamento, é reajustarmos-nos entre nós. Reajustar-me com mim mesmo, mas me reajustar com o outro e contribuir no reajustamento do outro, na sua modificação, por meio da minha modificação. Trabalhei um tempo com um grupo de pais no Centro Espírita Zico Horta, né? Trabalho que é desenvolvido hoje pelo nosso querido irmão Júlio. É isso que nós mostramos, muitas das vezes, aos pais. O exemplo de vocês, a sua postura, a sua fala, a forma com que você se conduz, irá ter um peso enorme no processo da educação moral do seu filho. Olha que grandioso isso. Oportunidade de reajustamento. Quantas vezes o filho nasce e começa a nos modificar? É a oportunidade que estamos tendo. Adquirimos uma certa responsabilidade, uma certa maturidade, começamos a ver a vida de forma diferente. Então, aquele espírito ali, daquele bebezinho, talvez aquele espírito ali está me dando a oportunidade dele vindo, de eu me reformular, modificar minha conduta. Né? Nas uniões matrimoniais, no contato lá entre esposa e marido, entre os cônjuges, vão haver momentos, né, de pequenas brigas? Vão haver momentos de desavenças? Vão. Mas há o momento de entendimento do outro, de perceber assim, nossa, ele tem uma coisa boa, ela tem uma coisa boa. Eu gosto disso no meu marido, eu gosto disso na minha esposa. Porque, obviamente, por mais que estejamos nos reajustando, existe algo naquele espírito que nos afiniza. É essa afinidade que faz com que nós nos aproximemos. Vamos focar, então, nessa afinidade. Não vamos julgar o erro do outro, não vamos criticar a sua postura, vamos talvez nós modificarmos, né? E a nossa modificação contribuir com a modificação do outro. E a esposa falar para o marido, nossa, amor, você mudou tanto. Você está ficando mais carinhoso, você está se modificando. Nossa, é bom isso. Isso soa ao bem ao ouvido. E a esposa que está falando isso começa a pensar assim, nossa, meu marido está mudando. Ah, também posso mudar, né? Eu posso ser, né, mais carinhosa também, modificar determinadas posturas minhas. Essa grande sabedoria do Pai, de nos unir para nos reajustar, de colocarmos nós no mesmo grupo parental, familiar, para olharmos o outro não como inimigo, mas como um grande companheiro de jornada. Eu te ajudo, você me ajuda, nos ajudamos e vamos ajudar outros. E aí vamos criando, né, esses vínculos familiares que se tornam indestrutíveis. E mesmo que venhamos a nos reajustar com outros espíritos em outro momento e nos afastar temporariamente, eventualmente, daqueles que nos afinizamos, vamos estar fortalecidos para, no contato com aqueles outros, contribuir na modificação deles e nos modificarmos mais um pouco. E quem sabe, às vezes, no momento do sono, nos reencontrar com esses espíritos afins, familiares, de outras vidas, na espiritualidade. E aí nos encontramos com eles lá e eles falam, não desiste, persevera. Olha, eu estou contigo, hein?
Estou acreditando em você. Vou te fazer uma visita na sua casa para te dar uma força para você passar por isso. E estarão conosco, nos auxiliando, criando essa grande família universal que Jesus nos mostrou, que a espiritualidade, né, nos ensina. Então possamos nós ter esse carinho para com aqueles que estão debaixo do mesmo teto conosco. Possamos nós ter esse carinho para com aqueles que estão no nosso grupo parental. Olhemos com carinho. Comecemos nós, se estamos buscando aprender algo e se dentro desse aprendizado buscamos nos modificar, possamos nós fazer essa modificação e nos empenhar para isso e contribuir com a modificação do outro. E se vemos alguém no nosso grupo parental, na nossa família, que nos dá algumas das vezes tristeza, que muitas das vezes até nos dá uma certa raiva, que às vezes nos deixa, né, desalentados, quase pessimistas. Lembremos daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Olhemos para essa pessoa e vamos falar com ele, né, como nós vemos aqui no Evangelho, né? Um de nós dois é o culpado. Se sou eu, me perdoa. Se é você, eu te perdoo. Um de nós dois talvez tenha se equivocado. Vamos nos reajustar. Vamos aprender a caminhar juntos rumo a essa luz grandiosa do amor do Pai. Então, meus amigos, façamos das uniões familiares, das uniões parentais, essa grande oportunidade de desenvolver em nós o sentimento realmente fraterno, desenvolver em nós esse senso de família universal. E olhemos a todos aqueles que estão conosco na caminhada, nos acompanhando no grupo parental e familiar, como irmãos nossos de jornada, assim como nós buscando se reformular e crescer em espírito. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muita paz a todos.